Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 até o 5. E destacamos o versículo 4, que diz assim: Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. O tema de hoje é: Deus quer ser favorável a nós. Nós necessitamos do favor de Deus. Nós necessitamos que Deus haja diante de nós e em nós. Nós não temos condições de levar uma vida sozinhos. Precisamos da ajuda de Deus todos os dias. E não é por pouca coisa, é por toda a nossa vida. Não é só um instante que precisamos da ajuda de Deus e depois nós nos viramos. Não, é dia após dia, até que chegar o nosso último instante. Estar sempre diante de Deus, ou ter Deus no nosso coração e ter um Deus favorável a nós, isso não quer dizer que Deus tenha que concordar conosco. Isso não quer dizer que todas as orações que nós fazemos, com muita fé ou pouca fé, Deus tenha que dar exatamente aquilo que nós pedimos. É claro que nós não podemos pensar desta forma a respeito de Deus, porque se nós começamos a achar que Deus é obrigado a fazer aquilo que nós queremos, então Deus não é Deus. Nós somos os deuses que mandam no Deus verdadeiro. Deus, na verdade, ele é livre. Ele faz aquilo que ele quer, mas o que ele quer sempre é estar movido pelo grande amor que ele se revela a nós e demonstrou isso através de Jesus Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário. Nós temos o perdão de Deus e isso é um motivo de amor para conosco que Deus tem para nós. Então nós temos o perdão, nós não merecemos. Nós temos a fé, nós não o procuramos para ter a fé. E ele assim mesmo nos deu e ainda nos dá o presente de sermos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. Então, este Deus que é favorável a nós, ele quer fazer coisas muito importantes para nós no nosso dia a dia. Mas um ponto que também é importante a gente dizer, que nem tudo a gente compreende. Ou então, poderíamos até reformular essa questão e dizer: nem tudo o que Deus faz de bom para nós, nós compreendemos. A maior parte das coisas nós ficamos meio que boiando por aí, boiando no sentido de não compreender. E estas coisas, elas são necessariamente coisas de fé, de nós crermos em Deus, mesmo sem compreender. Mas podemos ter a certeza que Deus, através de Cristo, sempre é favorável a nós. Ele sempre quer o melhor para nós. E assim Ele vai cuidando da nossa vida e fazendo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós de fato necessitamos. E aquilo que nós precisamos ou necessitamos, necessariamente não é aquilo que nós imaginamos que precisamos. Sim, Deus sabe as nossas reais necessidades. Nós imaginamos que precisamos. Às vezes nós acertamos, sim, e temos a noção certa do que nós temos a necessidade. Mas mesmo assim, nós podemos ter a certeza que Deus é favorável a nós. E o apóstolo João, ele está querendo falar isso para aquelas 7 igrejas. As igrejas que ele vai escrever a carta, uma por uma, ou para cada uma delas, conforme o Senhor falou que ele deveria fazer. E ele fez isso, e
apontou os defeitos, os erros de cada uma dessas igrejas e também apontou a solução. E a solução sempre foi a fé, o amor de Deus, o perdão dos pecados, todas as coisas espirituais necessárias. É claro que para se manter a vida é preciso de coisas materiais também. E o apóstolo João, então, ele começa a escrever. E o ponto da sua primeira parte em ele escrever, ele fala uma frase muito importante. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, porque é lá que está florescendo o cristianismo. E agora vem a frase que é importante: que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus. Deus quer dar a sua graça, a sua paz. E o que é a sua graça? A graça de Deus é todo o benefício que Deus quer dar para nós através de Cristo. Ele quer ser um Deus favorável a nós. Ele quer nos ensinar, nos fortalecer a fé, nos dar sabedoria, todos os bens espirituais que nós precisamos, como o perdão dos pecados, a vida, a salvação eterna lá no reino celestial. E Deus quer dar esta graça para nós. Quer dizer, então, tudo que vem de Deus, tudo que é bom que vem de Deus, vem para nós através de Cristo. E desse jeito nós vamos ter a paz. Aqui a paz não é a ausência de perseguição, a ausência de corrupção, a ausência de bandidos, ladrões, corruptos, fofoqueiros e assim por diante. A paz de Deus nos é concedida quando nós estamos bem com Deus. E vamos estar bem com Deus pelo perdão, porque nós cremos em Deus através de Cristo, pedimos o perdão, estamos arrependidos, Deus nos dá o perdão e aí nós estamos tranquilos novamente. Deus nos perdoou todos os nossos pecados e podemos viver em paz com Deus, em paz conosco mesmo, em paz com o nosso semelhante. Estas cartas que o apóstolo João escreveu, nós temos registrado aqui em Apocalipse e cada um pode ler de forma bem tranquila e tentar entender o que estava acontecendo naquela época. Mas estas cartas também podem ser cartas para nós. Sim, podemos olhar estas cartas e ver se nós não nos encaixamos direitinho também nesses defeitos, ou então nas virtudes que Deus está nos colocando. Vamos ouvir estas palavras do apóstolo João, que viu coisas memoráveis lá no Apocalipse e escreve agora de forma figurada para nós podermos vasculhar, pesquisar e tentar entender aquilo que Deus quer nos ensinar. E o Espírito Santo vai estar junto conosco e podemos então receber da parte de Deus toda aquela revelação necessária quando nós estudamos esta palavra. Confia em Jesus Cristo, Salvador, e tenta fazer o bem, mas sempre pensando assim que nós somos todos pecadores, nós e os outros também, mas nós podemos receber o perdão de Cristo e assim também levar este perdão ao nosso semelhante. Quanto mais pessoas acreditam em Jesus Cristo e se arrependem e recebem o perdão, muito mais será a paz que nós podemos ter aqui entre os irmãos e irmãs na fé e os que estão próximos de nós, e também podemos nos sentir agradáveis a Deus, por estarmos trabalhando para o Senhor, fazendo aqui na terra a obra que Deus nos incumbiu a fazer. O apóstolo João, ele teve a sua época e ele assim partiu nesta fé. Nós também temos a nossa época, onde podemos aproveitar da melhor forma o ensino que Deus nos deu, especialmente anunciar coisas boas de Deus para o nosso semelhante, falar bem de Deus e assim conseguir mais pessoas para Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.
Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós podermos fazer aqui na terra a Tua santa vontade. E toda vez que o Senhor quer falar ao nosso coração, quer nos ensinar a Sua palavra, ajude-nos também para nós a compreendermos e, com uma fé forte em nossos corações, possamos absorver tudo o que o Senhor quer nos ensinar e também levar esta palavra ao nosso semelhante. Em nome de Jesus, amém.